Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mitologia. E por que a mitologia é importante? O que é que ela traz? Ela traz o entendimento de conceitos, ideias, diferentes maneiras de ver a vida, o universo. Explica também sobre a realidade, o modo de viver e pensar. E também nos tranquiliza frente a algumas situações, trazendo significado a esse mundo que vivemos. O tentar, o ousar, o falhar contido na mitologia vai dando sentido à nossa vida. Observa isso. E o que a mitologia tem a ver com a astrologia? Qual é a relação? Ela auxilia na compreensão do evento celeste e a sua conexão com a vida e com o mundo. Auxilia também a entender as características dos signos, os comportamentos, o modo de agir, nos inspirando a compreender a energia de cada evento, de cada signo e os seus atributos. E hoje nós vamos falar sobre Câncer, o mito do signo de Câncer, o caranguejo Carcinus. É muito bonito esse mito, pessoal, então fica um pouquinho aí, assiste até o fim para você entrar nessa energia tão bonita. Então, Lerna era a caverna aonde se abrigava a Hidra, um terrível monstro de 7 cabeças que assombrava a vizinhança. Agora vamos pensar que Lerna era muito mais do que uma caverna, porém um pântano gigantesco, gente, lá na Argólida, lá na Grécia, e ele era considerado então naquele momento o portal para o mundo inferior. Segura essa que você vai entender que tem um sentido muito legal. E o que seria a Hidra? Vocês já ouviram falar desse animal, desse monstro? É um animal com o corpo de dragão e cabeças de serpente. Sim, cabeças. Aqui vamos trabalhar com 7, mas dentro da mitologia existem até relatos aonde ela chega a ter 100 cabeças. E ele assombrava a vizinhança. Por quê? Porque todos aqueles povoados, aquelas cidades que se encontravam ali ao redor, de Lerna, como a Hidra era muito venenosa, apenas o hálito de uma das suas cabeças poderia matar um homem, e então o que acontecia? Ela o devorava. É assombroso mesmo, né, pessoal? Então, um dia, Hércules, buscando caminhos para o enfrentamento de uma situação da sua vida, consulta o oráculo de Delfos. Quem é Hércules, né? Então, Hércules é o filho de Zeus e Alquimena. Vocês estão lembrados do Zeus lá atrás? Nós já falamos dele, o rei dos deuses, o deus do céu, do trovão e dos raios. E a Alquimena, pessoal, a neta do Perseu. Ó, tudo gente famosa. E o Hércules é o herói conhecido pela sua extrema força física e bravura, que é filho, então, desse casal. É muito importante reter também a informação, porque esse foi um relacionamento além do casamento de Zeus. Capta bem isso, guarda aí, porque vai dar muito sentido. E aí o que vai acontecer? Tentando rearrumar uma situação lá na sua vida muito forte, porque numa crise de loucura lançada por Hera, Hércules matou toda a sua família, os seus filhos, a sua esposa, inclusive os seus sobrinhos. Então ele, aterrorizado, quebrado, após retomar a consciência, corre no oráculo de Delfos para poder desmanchar. Como é que eu faço para poder me redimir, para poder recobrar minha vida depois de esse evento tão trágico? O oráculo de Delfos é o oráculo do deus Apolo. Então vamos pensar que Apolo, deus Sol, joga luz sobre os nossos caminhos e então a pitonisa coloca para você qual é a solução, o que deve ser feito. E essa orientação foi de que Hércules servisse o seu primo Euristeu,
o rei de Tirinto, o rei de Micenas, e que de comum acordo com Hera, num conchavo escondido que ninguém sabia, lhe designa os 12 trabalhos. Então vamos lembrar quem era Hera, a esposa de Zeus, Alquimena, que é a mãe de Hércules. Então era a rainha do Olimpo, né? Esposa de Deus, a deusa do casamento, das mulheres e da família, que então se empossa desse cargo de deusa, não apenas através de um casamento, mas porque era também a irmã de Zeus e dela é um pedaço do céu. Bom, o que vai acontecer? Dentre desses trabalhos, um deles é vencer a Hidra de Lerna. Então essas 12 tarefas são as tarefas da expiação dos atos do Hércules. Nessa luta, a cada cabeça que o Hércules cortava, nasciam mais 3, porém ele estava vencendo. E então nesse momento onde ele está vencendo, a Hera envia o Carcinus, o caranguejo, para tirar a concentração do Hércules. Então o Carcinus ele vai agarrar os seus pés e tornozelos com as pinças, porém nada vai deter a vitória de Hércules, que se desvencilha do caranguejo e mata a Hidra. E assim, devido à sua grande lealdade e coragem, o caranguejo é levado aos céus por Hera. Para que a gente tenha uma compreensão total desse mito, valem lembrar alguns pontos. A de que Hera persegue Hércules, seja por ele ser fruto de uma traição de seu marido, ou então por ele ter sido colocado em seu peito enquanto ela dormia, porque Zeus acreditava que se o Hércules se alimentasse do leite de Hera, ele seria imortal. Então ele preparou essa cena sem a autorização dela, ou então por ela ser realmente a rainha dos céus e do Olimpo, e que vê o seu poder de alguma maneira abalado a partir do momento onde a figura do Hércules vai crescendo dentro dessa compreensão, da visão. Inclusive em relação à própria mitologia, ou por ser a grande guardiã das casas, das famílias, dos casamentos, que tem uma energia de preservação e continuidade. E você vê que o Hércules ele vai ter um grande embate aí com a própria família. Então tudo que a gente está colocando aqui, de certa maneira, vai falar da família. Então, assim, é muito importante nós termos isso em mente, porque quando observamos o que é muito visível, o que traz toda essa temática, o que nós vemos? Família, relacionamentos, sentimentos, coragem, lealdade, sensibilidade, um feminino muito forte, um mundo inferior. Lembra lá do começo da mitologia? As profundezas, a memória e a resistência. E tudo isso, pessoal, descreve brilhantemente, belamente o signo de Câncer. A tradução da alma do Câncer que nos inspira e nos dá impulso para toda a nossa jornada e luta. Todo mundo tem essa energia, em maior ou menor quantidade, e ela vai estar presente em alguma área da sua vida. Então, reflita. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e muito obrigada. Beijo!